aí galera, beleza? Meu nome é Otávio Lemos, estou muito feliz de estar aqui no Do While para falar um pouquinho com vocês sobre arquitetura limpa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura de software hoje, beleza pessoal? Então o título aqui dessa aula é Arquitetura Limpa, estruturando aplicações com profissionalismo. Então eu vou ensinar para você uma maneira profissional de você estruturar uma aplicação. De maneira geral a gente fica um pouco perdido na hora de pensar em como que nós vamos dividir os componentes, as partes da nossa aplicação. E a arquitetura limpa é uma ideia prática de como você fazer isso. Tá? Ela foi desenvolvida pelo Robert Martin e tem como base outras ideias que eu vou falar aqui para você. Antes de falar sobre arquitetura limpa, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o meu background. Para quem não me conhece, então, eu tenho vários anos aí de carreira dentro da área da computação. Tá? Minha formação é toda na área de ciência da computação. Eu fiz graduação numa federal. Depois eu fiz mestrado e doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos. No meio do meu doutorado, eu fui para a Universidade da Califórnia, Irvine, para fazer parte do meu doutorado. Então eu trabalhei lá com a professora Cristina Lopes, depois dei uma procurada nela aí. Ela é uma professora super ativa na área de linguagem de programação e engenharia de software. Então tem uma vasta contribuição acadêmica e também profissional, tá? Ela é uma pessoa que, como eu, gosta de botar muita mão na massa, desenvolve muitos projetos realmente práticos, tá? Ela esteve envolvida, por exemplo, naquele ambiente virtual Second Life, tá? Ela é uma das desenvolvedoras principais do Second Life, depois vocês dão uma olhada aí. Depois eu, então, passei no concurso aqui na Unifesp, né? Na Universidade Federal de São Paulo, em São José dos Campos, e aqui eu dou aula há mais de 10 anos, de engenharia de software, de programação, e nessa minha carreira acadêmica de mais de 10 anos eu já percorri o mundo. Então aqui só mostrando para vocês, né, que eu realmente já fui para o Havaí, já fui para a China, já fui para a Índia, em vários lugares apresentar trabalhos de pesquisa. Já dei palestra no Google também, lá em Irvine, na Califórnia, já dei palestra na UCI e também dei uma aula lá em Carnegie Mellon University, que é uma das universidades, uma das melhores universidades do mundo de engenharia de software, né, de programação de computação. Na minha área de pesquisa, eu trabalhei muito com teste de software. Então, assim, hoje em dia eu estou dando muitas aulas dentro das empresas, então eu falo bastante sobre teste de software, sobre TDD e também tenho contribuições na área de reuso de software. E aí eu sempre falo isso, né, pessoal, que eu acho que é um negócio legal para as pessoas aí, às vezes, se motivarem a mudar um pouco o rumo da carreira. Em 2019 eu tive uma mudança forte na minha carreira porque eu tinha uma contribuição muito mais acadêmica no meu trabalho e eu passei a focar na prática. Então, como é que realmente a gente desenvolve software de uma maneira mais profissional? Então, coisas que eu estudava mais teoricamente, eu passei a realmente colocar em prática. E aí eu comecei esse meu canal no YouTube em 2019, depois vocês dão uma olhada lá, é só procurar Otávio Lemos dentro do YouTube. E aí, desde então, eu venho estudando todos esses temas, sempre mais do ponto de vista da prática. Então, como aplicar todas essas ideias, essas práticas de desenvolvimento de software, o TDD, né? Então, aqui estão alguns livros que eu andei estudando nesses últimos anos. Tem o TDD de Londres, que é explicado nesse livro Growing Object Oriented Software Guided by Test. Depois tem o TDD mais clássico do Kent Beck mesmo, que eu reli esse livro, né, para realmente aprender a aplicar melhor essa técnica, que é espetacular, também recomendo aqui para vocês. E uma coisa que eu tenho focado bastante é essa ideia de arquitetura de software. Realmente como a gente fazer um design profissional do nosso sistema, como a gente dividir o nosso sistema em camadas para realmente ficar com um sistema que ele é flexível, certo? Porque o nosso objetivo ao desenvolver software é que o nosso software ele tenha uma flexibilidade para que nós sejamos capazes de alterar esse software ao longo da história do desenvolvimento desse software. Porque de fato, né, software é uma coisa que muda muito, certo? Vocês aí que têm experiência com desenvolvimento, vocês sabem disso. Sempre a gente vai tender a colocar cada vez mais features. E eu vou mostrar para vocês como que a arquitetura limpa ajuda muito nesse sentido, tá? E aí nessa minha volta aí para a prática, né, para o estado da prática, eu escolhi o Node, certo? Como uma ferramenta aí que está sendo muito utilizada na prática, na indústria, e o TypeScript, que é uma linguagem que também está despontando, certo? Para melhorar um pouco o desenvolvimento em cima do ecossistema do JavaScript.
E só para vocês saberem que realmente eu não estou de treta, aqui para vocês terem uma ideia, né, as minhas contribuições no GitHub de 2019 foram apenas 5 e o ano passado passaram a ser mais de 1.000. Então, de fato, eu tenho colocado a mão na massa mesmo, porque eu tenho paixão por desenvolvimento de software, paixão por programação. Esses dias o Uncle Bob colocou um tweet lá que ele já tem, acho, mais de 70 anos. Qualquer dia ele vai ser encontrado com o nariz no meio do teclado e um programa por ser acabado em Clojure, né? Eu tenho esse mesmo desejo de sempre continuar desenvolvendo. Eu não pretendo, né, por exemplo, sei lá, parar de desenvolver e fazer coisas mais na área mais de gerência, etc. Então, pretendo continuar desenvolvendo, colocando a mão na massa, né, por enquanto em projetos pessoais aqui que tendem a ser cada vez maiores, mas também ensinar as pessoas a desenvolver software de uma maneira cada vez mais profissional. E aí, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui para vocês. Semana que vem, então, eu vou lançar esse livro, Arquitetura Limpa na Prática. Tá? Essa aula que eu vou dar aqui para vocês é um resumo, certo, desse assunto. Nesse livro, eu expando todo o conhecimento, né, eu aprofundo em todo o conhecimento sobre arquitetura limpa, só que utilizando um exemplo prático. Então, no livro do Robert Martin, né, o Clean Architecture, ele fala sobre os conceitos, fica um pouco abstrato às vezes para muitas pessoas, elas não conseguem colocar isso em prática. Como é que eu vou desenvolver uma aplicação real utilizando essas ideias? Então eu pensei em escrever esse livro justamente para ajudar as pessoas a colocarem essas ideias em prática. Porque o que eu faço nesse livro? Eu explico todos os conceitos usando uma aplicação, certo? Que é uma API escrita em Node com TypeScript. Tá? E aí vai ter o evento de lançamento nos dias 6, 8 e 10 de dezembro, lá no meu canal, só procurar Otávio Lemos lá no YouTube que você vai me encontrar. E aí são aulas espetaculares, autocontidas, tá? De graça, e vão acontecer às 8 horas, né? Eu vou gravar essas aulas e vou soltá-las às 8 horas nesses 3 dias, certo? Lá no YouTube. E depois dessas aulas, elas vão como bônus também para quem comprar o livro. Tá? Então vai formar um pacote espetacular, porque eu também vou dar de bônus um curso de desenvolvimento utilizando arquitetura limpa, teórico, um curso prático e também um mini curso de TDD. Então chega de fazer propaganda, vamos aqui entrar no tema da aula, que é a arquitetura de software, em particular a arquitetura limpa. O que acontece? Eu gostei muito desse post de um cara chamado Chris Kiel. Ele desenvolve software há mais de 6 anos lá na Amazon. E aí aqui, ó, são as coisas que ele mudou de ideia durante esses 6 anos na indústria. E é muito interessante a gente perceber isso, que a arquitetura de software provavelmente era uma coisa que ele não ligava muito. Achava que era algo que não tinha muita importância. E olha só o que ele fala nesse post. A arquitetura de software provavelmente importa mais do que qualquer outra coisa. Uma implementação ruim, estou fazendo uma tradução aqui sem usar o palavrão aqui que ele colocou, né? Uma implementação ruim de uma boa abstração não causa muitos problemas para a sua base de código. Agora, uma má abstração ou uma camada faltante na sua arquitetura causa tudo a roer, né? Causa tudo a apodrecer. Então, de fato, se a gente não liga para a nossa arquitetura, a coisa vai de mal a pior. Você começa muito bem e aí, com o tempo, o que acontece? Você começa a ter cada vez mais dificuldade para alterar o sistema, certo? É uma história de terror que é muito comum e acontece em muitas empresas, e o Uncle Bob ele coloca um exemplo de uma empresa na qual isso aconteceu. Eles lançaram, né, um produto e ao longo do tempo eles não foram cuidando, certo, da arquitetura e foi acontecendo isso. Os recursos humanos foram aumentando, né? Eles foram contratando cada vez mais pessoas. A gente pode ver aqui, começou com pouquíssimas pessoas, no final estava com mais de 1.000 engenheiros. E aí o que acontece? A gente pode perceber que a produtividade dessa equipe ela não foi melhorando ao longo do tempo, certo? Ela foi diminuindo. Mesmo contratando muitos desenvolvedores, a empresa não conseguiu entregar mais aqui linhas de código, certo? E por que isso aconteceu? Porque não cuidaram da arquitetura.
o custo para implementar features novas foi aumentando cada vez mais, certo? E é isso que a gente quer tomar cuidado quando a gente usa uma boa arquitetura para que isso não aconteça, para que a gente possa adicionar features de uma maneira sustentável, certo? O nosso objetivo quando desenvolve software é entregar software mesmo, software funcionando para o cliente, certo? Aqui a ideia não é fazer big upfront design, né? Você pensar em tudo, planejar tudo para depois colocar alguma coisa em produção, não. A nossa ideia é realmente entregar software o mais rápido possível, mas isso tem que ser feito de uma maneira sustentável. A gente quer que o software ele dure muito tempo. A gente quer continuar adicionando features, adicionando valor a esse software ao longo do tempo. Se a gente não toma cuidado com a arquitetura, acontece isso. O custo vai aumentando para a gente colocar novas features. Então isso aqui é realmente uma história de terror, né, para os sócios da empresa, porque a produtividade ela estava em 100% no começo e foi diminuindo a quase zero. E aí os gastos vão aumentando exorbitantemente e a gente não consegue entregar valor. Tá? Isso acontece quando a gente não cuida da nossa arquitetura. Eu gosto muito dessa frase do Robert Martin. A única maneira de ir rápido é ir bem. Tá? Então parece muito que quando a gente toma cuidado com a nossa arquitetura, quando a gente toma cuidado de fazer testes automatizados, parece que a gente vai muito devagar, parece que a gente não vai conseguir entregar. Mas isso é mentira, pessoal, certo? Você vai o mais rápido possível quando você toma cuidado com as coisas. Obviamente, né, não é perfeccionismo, pessoal. Quando a gente fala de uma boa arquitetura, a gente está falando de uma coisa razoável, certo? Que utiliza alguns bons princípios para te guiar o desenvolvimento, para que você tenha essa flexibilidade para adicionar coisas ao longo do tempo. Existem dois valores no software, quando a gente desenvolve software. Eu gosto muito dessa reflexão que o Robert Martin faz, porque nos faz pensar. Quais são os dois valores? Bom, o primeiro valor é a funcionalidade que a gente entrega, que é obviamente muito importante. Como eu disse, o nosso intuito é entregar software funcionando, é entregar comportamento, certo? Só que existe um outro valor que às vezes a gente não observa muito ele, a gente não olha muito para ele, que é a estrutura do sistema, o design, ou seja, a arquitetura. E parece que o que mais vale é a funcionalidade, não é verdade? Que é o que a gente está entregando. Porém, a gente pode pensar o seguinte, vamos pensar nos dois extremos. Vamos pensar que a gente está entregando o máximo de funcionalidade, certo? Só que a nossa estrutura tem valor zero, por assim dizer. O que acontece quando a nossa estrutura tem valor zero? A gente não consegue colocar mais nada nesse software, porque ele está totalmente rígido, certo? E frágil também, porque muitas vezes o problema é esse, como as coisas estão todas acopladas, qualquer alteração que você faz quebra em vários outros lugares. Então, quando a gente tem funcionalidade 100 e estrutura zero, a gente está ferrado, a gente não vai conseguir colocar mais valor nenhum no software. Foi o que aconteceu com aquela empresa, tá? Que lá é uma história real. Agora, quando a gente tem funcionalidade, agora vamos pensar no outro extremo, funcionalidade zero, ou seja, a gente não está entregando, certo? O que os usuários querem, mas a estrutura 100% maleável, a gente consegue alterar. Como a gente consegue alterar, agora a gente não está atendendo o cliente em termos de funcionalidade, mas a gente consegue alterar o sistema. Então a gente vai lá e altera o sistema e muda. E assim a gente consegue dar funcionalidades que, certo, as pessoas querem, que os usuários querem. Então repara, com esse exercício mental, a gente consegue ver que a estrutura é tão importante ou até talvez mais importante do que a funcionalidade, certo? Porque se a gente tiver a estrutura zerada, a gente não vai conseguir entregar mais funcionalidade, tá? Então entra aquela questão da sustentabilidade. A gente quer entregar funcionalidade durante um longo período de tempo, certo? O sistema, ele em geral, quando a gente quer que ele tenha valor, o ciclo de vida dele é muito grande. Então a gente tem que pensar nisso, que a gente quer continuar entregando features e para isso a gente tem que ter uma arquitetura flexível, tá? Se a arquitetura vem depois, o sistema ficará cada vez mais caro de desenvolver e eventualmente mudanças serão praticamente impossíveis, tá? Essa é a história de terror que eu mostrei para vocês aí, que infelizmente é uma história que acontece muito na nossa indústria, beleza? Então essa seria o recado, certo? Seria a motivação para a gente pensar. Mas beleza, como é que a gente faz então para fazer uma boa arquitetura? Tá? Um grande tema
certo, que aparece quando a gente fala sobre arquitetura de software, sobre sistemas de software, sobre engenharia, desenvolvimento de software, é a questão das regras de negócio, certo? O que são as regras de negócio? É a lógica mais importante do sistema, são as razões de um sistema existir. Então, por que existe o Gmail? É para mandar e-mail, certo? Então, essa é uma regra de negócio, certo? Daquele domínio. O domínio é um nicho de negócios. E as regras, né, dito de uma maneira crua, são aquilo que gera ou economiza valor em dinheiro mesmo, certo? Para quem está desenvolvendo software ou para quem está usando software, tá? E a gente pode pensar o seguinte, antes de existir computador, antes de existir software que implementasse regras de negócio, essas regras de negócio, elas já existem, certo? Então, se a gente pensa, sei lá, num domínio de aluguel de carros, certo? As regras do domínio de aluguel de carros, elas existem, independentemente da gente ter um sistema que nos ajuda, né, digamos, gerenciar essas regras, ou não. Se não existe o sistema, a gente faz na mão, tá? Então, as regras mais importantes do sistema são as regras de negócio do domínio. Elas existem mesmo que não exista um software que as automatize. A gente pode pensar, por exemplo, num outro domínio, certo? Que é um domínio de banco que empresta dinheiro. Então, o fato, por exemplo, do banco cobrar N% de juros por um empréstimo é uma regra de negócio que gera valor para o banco. Então, regra de negócio é algo que gera valor. Então, como eu disse, não importa se o computador vai calcular esse juro ou se um funcionário vai usar um ábaco, certo? Para calcular o juro. Tá? Essa regra de negócio ela existe independente do sistema de software. E as regras de negócio que são mais críticas são essas regras de negócio que a gente chama do domínio. Obviamente, essas regras, elas requerem dados para funcionar. Então, no caso lá do empréstimo, é necessário uma quantidade de dinheiro, certo? Inicial, que vai ser emprestada, certo? Isso é um dado crítico do negócio, certo? Então, o empréstimo precisa de um saldo e precisa também de uma taxa de juros, certo? Que é o que a gente vai aplicar à medida que o tempo passa, certo? Para ganhar os juros em cima daquele empréstimo. E também é necessário, por exemplo, uma agenda de pagamento. Tá? Isso são o que a gente chama de dados críticos do negócio. Quando a gente junta os dados críticos de negócio com as regras críticas, isso aí forma, certo? O que a gente chama de entidade. Tá? É uma entidade do domínio. Então, o que seria uma entidade? É uma junção, então, certo? De regras e dados críticos do domínio. Tá? Então, no caso do sistema de empréstimo, a gente pode pensar no empréstimo como sendo uma entidade de domínio, porque ela agrega, certo? Dados críticos, que a gente está chamando de principal, que é o valor que é emprestado, a taxa de juro e o período de pagamento. Esses são dados críticos do domínio. E depois a gente tem as regras lá, certo? Que são os comportamentos. Então, realizar um pagamento, aplicar uns juros, isso também é uma regra de negócio. E você pode, por exemplo, também aplicar uma multa para quando o pagamento é atrasado. Tá? Então, isso é o que a gente chama de entidade do domínio. Tá? A gente, em geral, quando a gente está utilizando um sistema orientado a objetos, isso aí a gente chama de um objeto, certo? Um objeto do domínio. Tá? Mas, repara, a gente só está chamando de objeto aqui porque a gente está juntando dados com funções, por assim dizer, com métodos, né? Mas isso poderia existir num sistema que não é orientado a objetos. Tá? Então, não importa se a gente está agregando essas coisas ou se elas estão separadas, por exemplo, num módulo JavaScript, certo? Que representa um empréstimo. Tá? Então, repare, isso aqui é independente do paradigma orientado a objetos, mas quando a gente utiliza orientação a objeto, essa entidade, de maneira geral, vai ser uma classe do nosso sistema. Então, isso é chamado de entidade do domínio, nosso domínio de negócio. O domínio é um nicho. No nicho de empréstimo, existem as entidades do domínio. Tá? No nicho de aluguel de carros, existem outras entidades, certo? Existe lá o cliente, existe o carro que é alugado. Tá? E dentro dessas entidades, a gente tem dados críticos e tem
as regras de negócio, que são o comportamento, certo, dessas entidades. Então, o que acontece? Algumas regras de negócio, elas não são tão puras quanto as regras do domínio, certo? Regras que existiriam mesmo sem ter um sistema. Essas regras que não são tão puras, elas estão no nível de aplicação, certo? Elas dizem respeito a como a gente automatiza um negócio, como a gente automatiza a aplicação. Então, essas regras de negócio a gente chama de regra de negócio da aplicação. Eu acho legal que o Robert Martin ele faz essa distinção. Quando a gente fala, por exemplo, do Ports and Adapters, do arquitetura hexagonal, não há uma divisão entre regras de negócio da aplicação e regras de negócio do domínio. Eu acho importante essa distinção, porque algumas coisas a gente vai querer colocar em nível de caso de uso, tá? Os casos de uso é que implementam as regras de negócio da aplicação. E outras coisas a gente vai querer colocar, certo, no domínio, porque são regras puras, por assim dizer, mais críticas do negócio. As regras de negócio da aplicação, elas são mais voláteis, elas podem mudar de aplicação para aplicação. Tá? Então, numa aplicação a gente utiliza, por exemplo, uma regra, na outra aplicação a gente utiliza outra. O domínio permanece o mesmo. Então, repara, não é uma regra tão crítica, porque ela pode mudar de aplicação para aplicação. Então, aqui um exemplo de regra de negócio da aplicação, certo? No caso lá, daquele negócio de empréstimo. Tá? Então, essa regra de negócio aqui é para a gente poder fazer um empréstimo. O que vai ter que ser feito? A gente vai ter que pegar informação do contato, certo? Da pessoa que quer realizar o empréstimo, do cliente, certo? Então aqui tem as entradas, o nome, o endereço, data de nascimento, o CPF, etc. do cliente, e a saída vai ser a mesma informação que foi dada para a checagem, mais um score de crédito, certo? O que é esse score de crédito aí? É um score para a gente saber se a gente vai fazer o empréstimo ou não. Então, repare, isso é uma regra de negócio mais da nossa aplicação, em como o nosso banco está realizando um empréstimo. Então, por exemplo, esse banco que a gente está implementando, esse negócio de empréstimo, ele decidiu que não vai oferecer estimativas de pagamento de empréstimo até que as informações do cliente sejam recolhidas e validadas e até que seja verificado também se o candidato tem um score de crédito de 500 ou mais. Tá? Lá nos Estados Unidos tem esse negócio de crédito. Aqui no Brasil a gente não tem muito, mas parece que eu vi lá aqui no site do Serasa, você pode ter um score de crédito para você. Nos Estados Unidos você entra, tem alguns sites lá, alguns órgãos que avaliam o seu crédito, certo? Eles dão uma pontuação. Tá? É isso que ele está falando aqui. Então, o score de crédito para essa aplicação, certo, que a gente está implementando, ele tem que ser, se ele for menor que 500, ele tem que ser maior ou igual a 500. Senão a gente não vai nem mostrar para o cliente o plano de pagamento. Tá? Então, repare, isso é uma regra de negócio da aplicação. Tá? E isso aqui é o que a gente chama de caso de uso, certo? Que é o quê? É uma operação de alto nível do nosso sistema. Tá? Essas operações de alto nível é que vão manipular os objetos do domínio, certo? Então, a gente tem as regras de negócio do domínio, que a gente quer que fique lá no core do nosso sistema, e depois, acima delas, a gente tem as regras de negócio da aplicação, que são os casos de uso. Tá? E os casos de uso é que manipulam os objetos de domínio. Numa aplicação real, eu vou mostrar um trecho de código aqui para vocês. O que acontece? Nesse caso de uso é que a gente vai conversar com o banco, certo? Que a gente vai carregar, por exemplo, os dados do banco e carregá-los na entidade de domínio, certo? A gente vai... O caso de uso é que faz a dança, né? Eu acho legal essa expressão do Robert Martin. Ele faz a dança das entidades. Então, ele que instancia as entidades, carrega os dados nelas e chama os métodos para que sejam realizadas as regras de negócio do domínio, tá bom? Então, esse é o caso de uso, certo? Então, lá na arquitetura limpa, a gente vai ter uma camada que contém as entidades do domínio e depois uma camada que contém os nossos casos de uso, tá? As regras de negócio, pessoal, são as coisas mais importantes do nosso sistema, certo? E, de maneira geral, o que a gente quer? A gente quer que essas regras de negócio elas sejam imaculadas, elas sejam independentes de outros interesses do sistema, como, sei lá, interface gráfica,
bancos de dados. As nossas regras de negócio pouco importa para elas se elas fazem parte de um sistema web, ou se fazem parte de um sistema desktop, ou se fazem parte de um sistema mobile. Pouco importa, certo? A gente quer que essas regras elas sejam independentes de quaisquer tecnologias específicas, certo? Porque elas formam o coração do sistema. A gente quer poder alterar essas regras sem se preocupar que elas estejam, por exemplo, acopladas com um banco específico ou que uma determinada interface gráfica, web ou sei lá o que, estejam usando essas regras. Pouco importa para elas que tipo de tecnologia que elas estão utilizando. E uma boa arquitetura faz com que decisões sobre frameworks, bancos de dados, serviço web e quaisquer problemas e ferramentas de ambiente sejam atrasadas. Isso é uma das coisas que a gente consegue fazer e vai de encontro com aquela ideia de manter o sistema flexível. A gente pode desenvolver todas as regras de negócio do nosso sistema sem ter que decidir qual banco que eu vou usar, se vai ser uma aplicação web ou não, certo? Então isso te dá uma flexibilidade enorme. Você consegue mudar com muito mais facilidade essas regras de negócio se elas não estão acopladas a tecnologias específicas. Uma boa arquitetura te permite isso. Ela faz com que seja desnecessário você optar de início por Ruby on Rails, Spring, Hibernate, Tomcat, MySQL, TypeORM, MongoDB, até bem mais tarde no projeto. Não quer dizer que você, logo no início, você já não vai, sei lá, decidir por uma aplicação, por uma tecnologia específica lá para começar, certo? Mas, de maneira geral, a gente quer deixar as nossas regras de negócio independentes dessas decisões. Porque isso também facilita você depois a mudar de ideia. Não é que o principal aqui é eu querer mudar o banco, certo? Mas o principal é eu desacoplar mesmo, que as minhas regras de negócio não saibam que exista um banco específico, certo? A gente pode estar lidando com um repositório de dados, certo? Que é uma entidade mais abstrata, por assim dizer. Tá? Então essa é que é a ideia por baixo, né, das boas arquiteturas de software. Ela enfatiza, né, os casos de uso e os desacopla dos interesses periféricos. Tá? Eu gosto muito dessa ideia do Robert Martin, que é o seguinte: a arquitetura ela tem que gritar o propósito do sistema. Tá? Então ele fala lá de uma ocasião que ele estava desenvolvendo uma aplicação com o filho dele, que também é desenvolvedor. Aí ele olhou para a estrutura de diretórios e falou: essa aplicação é Ruby on Rails. É uma coisa meio esquisita, né? Você olhar para a estrutura de diretórios e você saber qual que é a tecnologia que está sendo utilizada, qual que é o framework que está sendo utilizado para desenvolver aquela aplicação. O mais natural seria o quê? Eu saber para que serve aquela aplicação. Então, quando você desenvolve utilizando a arquitetura limpa, de maneira geral vai ter lá um folder para os casos de uso. Quando você abrir aquele folder, certo? Vai ter lá todas as operações do sistema, certo? Então a arquitetura está gritando o que ela faz, qual é o propósito dela. Então me dá um exemplo, né? Aqui eu estou colocando, né, algumas arquiteturas, né, de uma igreja, por exemplo, uma catedral, certo? Olhando para essa arquitetura, que é em forma de cruz, a gente sabe qual que é o propósito daquele prédio, tá? A mesma coisa aquela biblioteca ali. Como é que a gente sabe que é biblioteca, né? Todas as coisas estão dispostas, né? Tem mesas de estudo, tem estantes com livros, tem computadores para consulta. Então, a arquitetura ela grita o propósito e não a tecnologia específica que está sendo utilizada. Então, existem algumas ideias de arquitetura que embasaram a arquitetura limpa. A primeira é aquela que eu já mencionei, que é a Ports and Adapters, ou arquitetura hexagonal. Tá? Então, essa é a ideia de que o core do seu sistema ele tem que ser flexível para ser utilizado por fora, por qualquer outro driver, por assim dizer, do sistema. Então, por exemplo, a sua aplicação ela pode ser dirigida por casos de teste, ela pode ser dirigida por uma interface web, ela pode ser dirigida por uma interface mobile. Então, a gente quer desenvolver nossa aplicação de forma que ela fique independente, certo, dos drivers. Então, essa é a parte de fora que dirige a nossa aplicação. Então, quando a gente faz aplicação dividida em back-end e front-end, a gente já está fazendo uma certa... utilizando um pouco essa ideia de ports and adapters, certo? Porque aqui a gente pode adaptar uma aplicação web, a gente pode adaptar uma aplicação mobile, certo? Para utilizar esse back-end. Então, repara, o back-end ele fica desacoplado da interface gráfica, certo? Que está utilizando esse sistema. E por outro lado também, então, de um lado tem as coisas que estão usando a nossa aplicação, certo? Que a gente quer ficar independente, então a gente tem portas aqui, certo?
e adaptadores para conversar com essas portas, certo? E do lado de quem vai guiar a nossa aplicação. Por outro lado, a nossa aplicação ela também conversa com outras coisas externas. Então, com banco de dados, com serviços de, por exemplo, envio de e-mail, um serviço de pagamento, certo? São serviços externos ao nosso sistema. Então, aqui também, para esse lado de fora que o nosso sistema vai conversar, a gente também não quer conversar com eles diretamente. A gente quer conversar por meio de interfaces, tá? Então, essa é a ideia de realmente o nosso core ele ficar independente de tecnologias específicas. E a gente tem uma camada, né, de interfaces, tanto para que conversem com o nosso sistema, quanto para que a gente consiga conversar com coisas externas utilizando abstrações e não coisas concretas. Então essa é a ideia do Ports and Adapters. Repara que aqui ele não fala tanto da diferença, por exemplo, da diferença interna entre regras de negócio de aplicação e do domínio. Mas a ideia é a mesma, né, pessoal? Realmente a gente conseguir ter um core que é independente de tecnologias. Depois tem o nosso DCI, que é o Data Context and Interaction, que é a ideia lá do Trygve Renskog, que é o desenvolvedor lá do MVC e do Jim Coplin. Então aqui tem umas ideias bem parecidas também com a arquitetura limpa. Tá? Então esse DCI seria dados. Os dados a gente pode pensar, por exemplo, como sendo o banco de dados, certo? Contexto, certo? Que é a parte que conecta os objetos, né? Os objetos de dado com os roles, né? Que são os papéis. E a parte de interação é como se fossem os casos de uso. Acho interessante a gente perceber, por exemplo, que o Uncle Bob, ele chama os casos de uso, às vezes ele chama de interactors. Então, me parece que tem a ver com essa camada de interaction do DCI. É toda essa ideia também de desacoplar, de você ter objetos que representam casos de uso, que são esses roles aí, e você desacopla de objetos, por exemplo, do domínio mesmo. Então, tem uma parte que fala o que o sistema faz e outra parte o que o sistema é. Então, a parte de modelo de dados é o que o sistema é. O que o sistema faz, certo? É a parte do contexto e do role. No livro eu entro mais em detalhes sobre o DCI, mas eu não vou entrar muito aqui para a gente não perder muito tempo. Senão a gente nem chega na arquitetura limpa. Depois, uma outra ideia arquitetural, por assim dizer, que inspirou a arquitetura limpa é o BCE, que é o Boundary Control Entity. Então a gente tem Entity, que tem a ver com entidade, a parte de controle, né, que tem a ver com, pensando no MVC, né, seria tipo o controlador, e a parte de Boundary, né, que é uma interface, certo, entre o controlador e a entidade. Então repara que as ideias, né, elas são bem parecidas e elas são utilizadas também na arquitetura limpa. Isso aqui foi desenvolvido pelo Ivar Jacobson, né? É bem antigo isso daqui, essas ideias. E aí a gente chega finalmente na arquitetura limpa. Então a arquitetura limpa, pessoal, a ideia é bem simples, porque como o Uncle Bob diz, né, a arquitetura limpa é uma actionable idea, é uma ideia prática, certo? Então assim, não é nenhuma complicação, não é nenhum tipo de over-engineering, é simples a ideia. Tudo bem, às vezes a princípio vai ser um pouco difícil você aplicar, porque você tem que usar algumas interfaces e tal, mas olha, digo para vocês, eu não vou desenvolver software da mesma maneira depois de ter conhecido a arquitetura limpa. O exemplo que eu uso no livro, ele é super simples, tá? Eu não fico enchendo de interface em tudo que é lugar. Não, é só quando realmente a conversa entre, por exemplo, meu caso de uso com uma tecnologia específica, eu coloco uma interface, certo? Porque daí eu desacoplo, deixo o meu caso de uso independente, certo? De uma tecnologia específica. Então a ideia é simples, tá? Esse aqui é o diagraminha da arquitetura limpa. Então basicamente aqui a gente tem 4 camadas. Então a primeira camada é a camada de entidades. Então aqui a gente vai implementar aquelas entidades de domínio que eu comentei com vocês. Então todas as regras de negócio mais críticas do seu domínio, elas têm que ser implementadas aqui. Uma coisa muito interessante da gente realmente desacoplar tudo isso, a gente consegue desenvolver tudo isso e testar tudo isso de maneira isolada. Isso é muito importante, que a gente consegue depois, a gente consegue essa flexibilidade que eu falei para vocês, a gente consegue alterar as regras de negócio mais para frente. Claro, não é uma coisa do dia para a noite, né, pessoal? A gente não está aqui, a gente não estou vendendo uma coisa, né, não sejamos ingênuos.
Não é que se você usar essa arquitetura, todos os seus problemas vão desaparecer. Né? Eu não sou esse tipo de vendedor, mas realmente facilita a coisa, diminui as suas dores de cabeça. Então, se eu quiser trocar o banco, não é uma coisa que talvez vai ser do dia para a noite. Mas se eu não tivesse uma interface para desacoplar, ia ser muito mais difícil se eu fazer esse tipo de migração. Então, no core fica o nosso domínio, certo? Com as entidades de domínio, todas as regras de negócio críticas e os dados críticos estão aqui. Na segunda camada, então, é a camada de caso de uso, que tem as regras de negócio da aplicação. Então, aqui são aquelas operações da minha aplicação. Então, alugar carro. Então, por exemplo, a gente pode pensar em user stories, tá? Implementação de user stories, vão ser os nossos casos de uso. Então, lá na aplicação que eu utilizei no livro, é tipo um bloco de notas simples, né? Então, o que você tem no bloco de notas? Você pode criar uma nota nova. Então, isso é uma operação, certo? Eu vou criar uma nota nova. Eu vou editar a minha nota, eu vou alterar o título, eu vou alterar o conteúdo, certo? Eu vou fazer login no sistema, vou fazer logout do sistema. Tá? Então, tudo isso é o quê? São operações do nosso sistema que são casos de uso. Certo? E a gente tem classes para isso. Quando a gente usa orientação a objeto, ou se fosse em JavaScript, a gente pode ter módulos, certo? Que implementam essas coisas. E, de maneira geral, vai ser como se fosse um método, certo? Ou uma função que vai fazer aquela operação. E aí tem os dados que são necessários, né? Que de maneira geral vão vir de fora. Então, por exemplo, se a gente utiliza MVC, a gente vai ter um controlador, certo? Que vai pegar os dados da interface, vai desempacotar esses dados e vai entregar para os casos de uso. Tá? Então, o controlador está na terceira camada, que é a camada de adaptadores de interface. Então, aqui é para a gente conversar, certo? Com as coisas de fora do sistema. Tá? Então, todo o meu MVC fica na camada de adaptadores de interface. Na camada mais externa, então, seriam todos os detalhes de implementação. Aqui estão as tecnologias. Então aqui a gente vai ter as implementações dessas portas. Então aqui a gente vai ter interface, por exemplo, caso de uso, certo? Ele não vai conversar diretamente com o meu banco NoSQL, né, com o MongoDB, ou não vai conversar diretamente com o Oracle. Ele vai conversar com o quê? Então, de maneira geral, aqui a gente utiliza, por exemplo, o padrão repository, que é um repositório de dados. Então, é uma abstração. Aqui a gente faz inversão de dependência. Então, em vez do meu caso de uso depender direto, por exemplo, de um banco de dados, o que eu faço? Eu faço ele depender de uma abstração, um repositório de dados genérico. E aí, quando a gente for configurar a nossa aplicação para rodar mesmo, e eu gosto de colocar uma última camada aqui, que é a camada de configuração e principal, né, que vai realmente rodar o sistema, aí a gente vai configurar, então, por exemplo, uma aplicação vai usar o MongoDB, então o que eu vou fazer? Eu vou injetar um repositório do tipo MongoDB, certo? Para o meu caso de uso conversar com o MongoDB. Mas não existe a dependência direta entre o caso de uso e um módulo que implementa operações do MongoDB. Ele conversa via uma interface. Então, por que é inversão de dependência? Porque a interface, o módulo que conversa com o banco é que implementa uma interface, que é uma coisa de alto nível, e o meu caso de uso conversa com esse cara através da interface, certo? Então, ambas as camadas dependem de uma interface que é uma coisa de alto nível, tá? E a interface vai estar localizada aqui mesmo na camada de caso de uso. Porque a regra de dependência, que é a regra mais importante, por assim dizer, da arquitetura limpa, é que as dependências de código-fonte sempre vão de fora para dentro. Então, o que acontece? O meu MongoDB User Repository, né, o repositório de usuários do MongoDB, é que vai depender de um User Repository que eu defini aqui na camada de caso de uso, que é uma interface. Então, esse cara é que depende daqui. O caso de uso depende da interface que está dentro da própria camada. E de maneira geral, quando a gente conversa com as tecnologias, a gente conversa a partir dos casos de uso, não a partir das entidades de domínio. Então, para ficar um pouquinho mais claro, certo? Como eu falei, esse assunto ele é muito, assim, precisa de muito tempo para a gente conseguir explicar tudo, mas para ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar uma parte da aplicação, certo? Para vocês entenderem como é que isso fica no código. Então, como eu disse, ó, tá vendo?
aqui no meu source, que tem o código fonte de produção, eu tenho cada uma das camadas, camada de entidades, camada de casos de uso, certo? A camada de adaptadores, no meu caso, está dentro aqui da presentation, dos controladores e o middleware que eu utilizo na minha aplicação, que é uma API web. Isso aqui formaria a camada de adaptadores. E depois tem a camada externa, eu chamei aqui de externa, que é essa camada que realmente tem o código que conversa direto com as tecnologias, tá? Então está na camada mais externa, então por isso que eu chamei aqui de camada externa. Então vamos só pegar um exemplo, tá? Aqui nas entidades, por exemplo, você vai ver que tem e-mail, certo? Que é um value object aqui, super simples, né? Então, por que eu coloquei o e-mail aqui? Que o usuário tem um e-mail, certo? Então, isso é uma coisa de domínio, certo? Uma regra de negócio, um dado crítico de domínio. Então, o usuário tem um e-mail e tem uma senha. Então, eu implementei esses dois aqui como value objects, tá? Tanto o e-mail quanto a senha. Basicamente, esse meu sistema ele é bem simplesinho. Então, a regra de negócio de domínio aqui que eu tenho são as validações que eu faço, por exemplo, do e-mail e da senha, certo? Que eu preciso ter determinadas propriedades, tá? Nesse e-mail, nessa senha, para que eu consiga criar um usuário. Então, isso é uma regra de negócio de domínio, tá? Porque a aplicação é muito simples, não tem muita regra de negócio do domínio aqui, eu tenho só algumas poucas regras. E aí, então, na camada de casos de uso, a gente tem aquelas operações que eu falei. Então, por exemplo, carregar as notas, remover uma nota, sign in, sign up, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente olhar para o sign up, né, que é o cadastro do usuário, então aqui ó, a gente tem algumas coisas que o nosso caso de uso, a operação, ela precisa usar algumas tecnologias, mas em vez de usar as tecnologias direto, o que eu faço aqui? Eu crio interface que define as operações de alto nível. Então, por exemplo, eu preciso de um serviço que vai criptografar a senha antes de gravar no banco. Claro, não vou gravar a senha aberta lá no banco, certo? Então, em vez de eu depender direto do Bcrypt, o que eu fiz? Eu fiz uma interface, tá? Que se chama encoder. Dentro dessa interface, que é o encoder, eu defino quais são as operações, certo? Que um serviço de criptografia tem que ter. Então, ele tem que poder criptografar a senha, certo? E comparar uma senha criptografada com uma senha plain, certo? Com uma senha limpa. Então, assim, no livro eu explico em detalhes cada uma dessas camadas. Então, na verdade, o livro é explicando a arquitetura limpa por meio desse exemplo aqui, certo? Então, eu pego primeiro a camada de entidades e explico toda a questão, né, das regras de negócio do domínio. Depois eu vou para a camada de casos de uso e explico todas as regras de negócio da aplicação. E é interessante que no próprio livro a gente percebe isso. No começo, como a gente está no core do sistema, eu estou falando de coisas como nota, título da nota, usuário, senha, certo? Que são coisas o quê? Do domínio dessa aplicação. Quando eu falo de casos de uso, eu já falo de algumas regras, por exemplo, da aplicação. Por exemplo, eu coloquei como regra de negócio da aplicação que um mesmo usuário não pode ter duas notas com o mesmo título. Então aqui, repara, você pode decidir que essa regra de negócio é uma regra de negócio do domínio. Só que aí você fecha ela, porque você não pode ter aplicações nas quais por exemplo, o usuário pode ter mais de uma nota com o mesmo título. Repara, por exemplo, no Notes da Apple, a gente pode ter duas notas com o mesmo nome, porque a data entra, certo, para diferenciar uma nota da outra, mesmo que tenha o mesmo nome. Então, para deixar mais flexível, por exemplo, eu deixei a regra de negócio do usuário não poder ter duas notas com o mesmo título como uma regra de negócio da aplicação. Então, vou até mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, na hora que o usuário vai criar a nota, certo? Eu verifico, ó, tá vendo? Eu verifico se já existe uma nota com aquele nome para aquele usuário. Se já existe, eu retorno um erro, certo? Para o controlador aqui, que no caso o controlador é que vai chamar o caso de uso. Tá? Então isso aqui, obviamente, são decisões de projeto, mas fica claro, né? Eu explico direitinho no livro a diferença entre regra de negócio da aplicação e regra de negócio do domínio. Beleza? Então era isso, né? Eu só tenho 40 minutos aqui para explicar tudo. Eu dei uma compactada, obviamente eu dei mais uma motivada no assunto aqui, certo? E te convido a participar da imersão Arquitetura Limpa,
né? Cada aula vai ter mais ou menos 2 horas. Então, na primeira eu vou falar sobre paradigmas de programação e linguagem de programação. Na segunda é como se fosse essa aula aqui, só que estendida por 1h30, 2 horas. E a terceira aula eu pego o exemplo de cabo a rabo, né? Vou fazendo um tour mesmo, certo? Primeiro na camada de entidades, depois na camada de casos de uso, né? Depois na camada de adaptadores de interface e assim por diante. Então era isso, galera. Muito obrigado aí, pessoal da Rocket City, pelo convite. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima!